Fala galera, beleza? Professor Saulo na área e o assunto de hoje é sobre conjuntos. Mas antes da aula começar, pega o teu mouse, dá um clique aqui, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tudo bem? Beleza, eu conto com vocês, hein? E vamos para a aula. Começando a aula, o que é um conjunto? Conjunto nada mais é do que uma reunião de qualquer tipo e quantidade de objetos, números, pessoas, entre outros, que podem ou não possuir uma característica em comum. Então, pessoal, a partir do momento que você começa a reunir, a agrupar objetos, números, letras, pessoas, você está construindo um conjunto. Tranquilo? Outra coisa que é importante você saber sobre conjunto é que quando você faz essa união, essas pessoas, esses números, eles têm um nome específico, que para conjunto, o nome é elemento. Então, você constrói o conjunto, o que você coloca dentro desse conjunto, o que faz parte desse conjunto, é chamado de elemento. Tranquilo, galera? Tranquilo? Beleza. Continuando. Representação de conjunto. Para representar o conjunto, você precisa seguir 3 passos. Olha só. Identificar o conjunto, fechar o conjunto e separar os elementos. Certo? Como é que a gente identifica o conjunto? Com letra maiúscula do nosso alfabeto. Essa letra, galera, vocês que vão escolher. Pode ser A, B, C, fica a teu critério. O importante é você identificar o conjunto. Como é que eu fecho o conjunto? Com chaves, certo? Nada de parêntese, nada de colchete, é chaves. Tranquilo? E os elementos têm que ser separados com vírgula, tá bom? Nada de deixar elementos soltos dentro do conjunto. E como é que fica isso aí, professor? Olha o exemplo. Você tem um conjunto, tá? Esse conjunto aqui, ele está identificado, ó, letra maiúscula, aí sim. Ele está fechado com chaves e os seus elementos estão separados por vírgula. Perfeito. Então, essa é a primeira forma de você representar conjunto, certo? Identificando, separando os elementos e fechando com chaves. Tranquilaço? Beleza, vamos lá. Representação dos conjuntos ainda. Vamos para a segunda representação. Identificar o conjunto com letra maiúscula no nosso alfabeto. E igual a primeira, a segunda também você tem que identificar. Fechar os conjuntos também com chaves. E agora os elementos não vão aparecer, e sim uma característica dos elementos, que aí vai depender do conjunto, tá bom? Certo? Então, só recapitulando, você vai ter que identificar, você vai ter que fechar, só que nesse caso você não é obrigado a colocar os elementos, tá? Só as características desses elementos. Olha só que legal. Olha o exemplo. Está aqui o conjunto A, identificado, né? Com letra maiúscula. O conjunto está fechado com chaves. Beleza. Agora, dentro do conjunto não estão os elementos. Está uma característica dos elementos. Certo? Mesmo os elementos não estando aqui, eu sei quais são os elementos. Por quê? Porque os elementos que estão aqui dentro são dias da semana. E quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e assim sucessivamente. Então, você observa que essa característica, ela toma o lugar dos elementos, certo? Então, essa forma de representar conjunto é uma forma em que os elementos não estão presentes de imediato. Você tem que construir. E, lógico, né? Essa é uma das formas mais queridas por provas, principalmente para mim, eu gosto muito dessa, que é pouco mais difícil de ser interpretado. Aí o aluno me pergunta, professor, mas e esse símbolo aqui, o que é isso? Esse símbolo aqui, ele é um símbolo matemático que significa isso aqui, ó, x tal que x. Mas você não precisa ficar preso, certo, na simbologia desse símbolo. O que é importante é você saber interpretar. Você pega uma representação dessa e você olha, opa, viu o símbolo? Significa dizer que não é o elemento. É uma característica do elemento. E aí você lê qual é a característica. É dia da semana. Pronto. Quando o conjunto dá a característica, você monta o conjunto. Olha aí, ó. Conjunto A identificado, fechado, igual ao primeiro.
Só que em vez agora da característica, você vai colocar os dias da semana. Beleza? Tranquilo? Veio característica, não te preocupa com o símbolo. O importante é você entender quem são os elementos. Perfeito? E aí você transforma no conjunto da primeira representação. Vamos lá. Terceira representação. A terceira representação também precisa identificar. E adivinha com o quê? Adivinha com o quê? Com letra maiúscula do nosso alfabeto. De novo, né? Mas é assim mesmo. Então, na primeira, na segunda e terceira, você identifica com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Quarta. Opa, quarta já. Ixi. Viajei agora. Sim. Terceira representação, continuando. Fechar o conjunto. E agora? Agora vai ficar diferente. Antes eu fechava com chaves, agora eu vou fechar com um diagrama de Venn, que a gente vai já ver um exemplo. E os elementos, tá, vão ficar dentro do diagrama sem vírgula. No diagrama de Venn, sem vírgula. Tranquilo? Olha o exemplo. Lá vai, olha o exemplo. Diagrama de Venn. Tranquilo, que não precisa ser perfeito, como está isso aqui. Tá? Você que vai escolher como é que vai ficar seu diagrama. O importante é que o diagrama esteja completamente fechado. Completo, tá? Esse diagrama precisa ser identificado com uma letra maiúscula e os elementos vão ficar dispostos, certo, dentro do diagrama de Venn. Essa representação é uma representação açaí com açúcar e farinha. Muito boa, bem tranquila de se resolver. E ela é de imediato, você observa tudo. Quem é o conjunto, quais são os seus elementos. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Tipos de conjuntos. Bom, conjunto finito. Conjunto finito, galera, é aquele conjunto que você sabe quantos elementos estão lá dentro. Quantos elementos fazem parte do conjunto. Tranquilo? Olha só o que ele diz aqui, ó. É um conjunto que possui um determinado número de elementos. Você consegue determinar os elementos. Tranquilo? Olha o exemplo. Está aqui o conjunto B, está identificado. Aí sim, você sabe quem é esse conjunto. Esse conjunto está fechado entre chaves, mas ele não tem elemento. Ele tem uma característica dos elementos. Mas aí você sabe. Qual é a característica desses elementos? Que esses elementos são o quê? Vogais. Ah, então o conjunto é isso aqui, ó. B, fechado, e tá aqui, ó, A, E, I, O, U. Tranquilaço. Por que esse conjunto é considerado um conjunto finito? Porque você sabe quantos elementos ele possui. Tranquilo, gente? Vamos lá. Segundo tipo, conjunto infinito. Conjunto infinito é um conjunto que possui um número que você não pode determinar a quantidade de elementos, tá? Não tem como saber quantos elementos vão estar dentro desse conjunto. Olha o exemplo. Está aqui o conjunto C, está identificado, está fechado com chaves. Opa, não tem os elementos, só deu uma característica. Viu esse sinal aqui, ó? Já sabe que não são os elementos, é só uma característica do conjunto. Dos elementos, desculpa. Então, qual é essa característica? Os elementos são números naturais. E quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E você não tem como determinar quantos elementos, tá, vão estar presentes dentro desse conjunto. Se eu não posso determinar, esse conjunto é chamado de conjunto infinito. Tranquilo? Deu para entender o que é conjunto infinito? Muito bem, vamos passar aí por tipo 3. Conjunto unitário. Uni, só tem um elemento. Olha que bacana. É um conjunto que possui um único elemento. Olha o exemplo aqui, ó. Conjunto D, está identificado, está fechado entre chaves. Opa, viu o símbolo matemático? Significa dizer que não está os elementos, está apenas uma característica desses elementos. Olha só, qual é a característica? Que os elementos ou o elemento é a capital do Brasil. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Pronto. Aqui você tem um conjunto unitário. Por quê? Porque ele possui apenas um único elemento. E aí, gente, vem uma pegadinha de prova, certo? Se numa prova
o elaborador da questão colocar vírgulas entre as letras, isso aqui deixa de ser um conjunto unitário e passa a ser um conjunto finito. Porque agora, em vez de ter só um elemento, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tranquilo? Dica aí para você. Tipo 4. Conjunto vazio. Conjunto vazio, o nome já diz tudo, né? É um conjunto que não possui elementos. Agora toma cuidado, que o conjunto vazio ele tem duas representações. Eu posso representar o conjunto vazio com duas chaves, sem nada dentro, ou por esse símbolo matemático aqui, ó, um círculo cortado ao meio, um traço, beleza? Melhor dizendo. Pegadinha de prova. Eu já fiz muito isso, mas a maioria dos meus alunos não caíram nessa pegadinha. Eu vou pegar esse símbolo matemático, olha, eu vou colocar aqui dentro. Se eu fizer isso, esse conjunto não é mais vazio. Ele passa a conter um elemento aqui dentro. Se esse elemento estiver aqui dentro, ele passa a ser agora um conjunto unitário, nada de vazio. Então, se aparecer esse símbolo numa prova, ele não é vazio, tá? É falso isso daí. Dizer que isso aqui é vazio é falso. Isso aqui é um conjunto unitário, porque tem um elemento. Nada de misturar. Ou é vazio, ou é sem nada, ou é esse símbolo aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos lá. Continua. Olha só o exemplo. Está aqui o conjunto, está identificado, está fechado. Beleza? Tem elemento? Não. Apenas uma característica do conjunto. Olha lá. O elemento é o 13º mês do ano. E tem 13º mês do ano? Não tem. Então está aqui o conjunto. Ó. Ele é vazio. Certo? Identificado e fechado. Não tem ninguém, então significa dizer que esse conjunto ele é vazio. Ou identifica o conjunto e coloca o símbolo do vazio. Tranquilo, pessoal? De boa? Muito bem. Se você gostou da aula, não esquece de se inscrever no canal. Deixa aí o like que é para ajudar o canal, tá bom? E se você quiser acompanhar o meu trabalho, vai lá na rede social do Instagram e me segue lá, Salomática, tá bom? Você vai ficar por dentro aí das novidades para o canal. Beleza? Um forte abraço para você e até a próxima aula de conjuntos. Fui!